A vocação na vida, gente, é algo muito importante para nós. Quando a gente nasce, cresce, somos educados pelos nossos responsáveis e aí nós vamos entendendo como o mundo funciona, os nossos sentidos. Ontem falamos do sentido da vida. A gente vai vivendo conforme o nosso pai, a nossa mãe ou o responsável por nós vai falando, olha, o mundo é assim, o mundo é assim. Aí nós saímos para o mundo. E aí? Nós temos que dar conta do mundo, né? A gente precisa sair com aquilo que temos dentro. E aí, qual é a minha vocação? Muita gente vai se perguntando. Então, nós temos diversas vocações em que a gente pode se colocar, que a gente pode ir sentindo dentro da gente e ir experimentando. Isso é legal. Tem muita gente que começa a frustração aí, porque tem uma expectativa e tem um desejo, né? E aí, como que a gente começa a perceber? Poxa, eu tenho desejo de casar, eu tenho desejo de ter minha vida religiosa, eu tenho desejo de ser um sacerdote, uma religiosa, e assim, ter minha família, né? Tenho desejo da minha família. A gente vai sentindo, a gente precisa se escutar. A gente pode e nós devemos também ter ouvidos para escutar as pessoas, mas em primeiro lugar escutar o nosso coração. Sabe por quê? Veja bem, Deus nos cria. E se a gente só tem ouvidos para o mundo e não tem ouvidos para o nosso ser, a gente vai sofrendo. O sofrimento muitas vezes está aí, em atender os outros e não atender o nosso próprio desejo. Aí tem uma questão, né? Porque quando você pode até me dizer, não, mas eu estou atrás, eu estou num caminho, fazendo o meu caminho por uma vida sacerdotal, por exemplo. Você que me acompanha, tem muitos seminaristas, né? Muitas pessoas que estão aí pensando no desejo da vida religiosa, muitas pessoas também no desejo para construir sua própria família. A gente precisa ir sentindo. Mas não é só de sentir e surgir uma luz que está tudo pronto. Quando você pensa em construir uma família, não pensa naquele caminho bonitinho, limpo, redondinho, sabe? Que você vai encontrar a pessoa de uma maneira muito romantizada, ela vai atender todos os seus desejos, saciar todas as suas vontades, resolver os seus problemas. Não vai, gente. E aí o casamento vai surgir daquele jeito que você imaginou, a sua gravidez, ou então a sua esposa, ela vai fazer isso para você, vai cuidar de você assim. A gente encontra pessoas na vida e no mundo que vão mostrando para nós quais os nossos defeitos, quais as nossas qualidades. É no outro que a gente se reconhece. A gente nos entende nas relações. A gente repete muitos erros. Mas não é sobre o repetir, é sobre permanecer no erro. E a gente pode mudar. Por isso que inclusive, falando paralelamente a isso, na vida religiosa, eles têm os encontros vocacionais, tem as reuniões. Para quê? Porque se você deseja uma vida religiosa, você vai lá, num carisma. Participou, acho que não faz muito meu estilo, não. Vou pro outro, né? Você vai percebendo quais são os seus dons, onde você deve aplicar. Você não pode achar que você tem que desistir porque não deu certo a primeira. Você não pode desistir porque não deu certo o primeiro ao 10º encontro vocacional. Você não pode desistir se você está no 12º namoro. Enquanto a vida, gente, há esperança. O que a gente tem que pensar é que a gente tem que saber o nosso caminhar, que ele é constante. Que as expectativas que a gente cria está na nossa cabeça, no nosso coração. E o outro não é responsável para atender às nossas expectativas. Mas eu queria tanto que a minha noiva fosse assim, fosse assado. É você que quer, né? Mas eu queria tanto que no seminário eles me dessem a resposta certa. Não é o seminário que vai te dar a resposta certa. É o seu silêncio dentro do seu coração. O autocuidado é fundamental para isso. Porque quando a nossa casa mental está bem cuidada, a gente sabe que as dificuldades fazem parte. A gente sabe que os nãos fazem parte. A gente sabe que às vezes aquele diretor espiritual fala coisas que não nos agradam. Mas aquela coisa que não nos agrada, ela serve para nós também, para nos direcionar para algo. Que talvez aí na sua família, na construção da sua família, você esteja tendo dificuldades, elas fazem parte, que elas vão te fortalecer. É a partir daí que as coisas começam a acontecer. Força e saiba que as expectativas são suas. Alinhe as expectativas para as frustrações não serem tão grandes. E se tiver frustração,
aprenda a lidar com as suas frustrações, que é elas que vão te fortalecer, tá bom? Bom, vamos à palavra de Deus, é claro que a palavra ela nos ajuda a refletir melhor sobre a nossa vida. Se você repetir todos os dias a palavra, todos os dias ela vai dar um sentido para nós. Com o Espírito Santo a gente pede essa inspiração. E é na carta de São Paulo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, vamos refletir a palavra de Deus? Pedir a Nossa Senhora que nos interceda e, olha, proteja e salve sempre a nossa vocação. Mas Deus escolheu o que no mundo é loucura para confundir os sábios. Deus escolheu o que no mundo é fraco para confundir os fortes. Deus escolheu gente sem importância e desprezada pelo mundo, e o que não é nada para reduzir a nada aquilo que é, para que ninguém possa vangloriar-se diante de Deus. É por obra dele que vós estáis no Cristo Jesus, o qual, por ação de Deus, veio a ser para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Meu irmão e minha irmã, esta palavra que nos foi proclamada na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios me faz lembrar aquele ditado popular repetido por muita gente: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Repito, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Toda vocação vem do alto, vem de Deus. A sua vocação, a minha vocação não me pertence, pertence a Deus, porque veio dele. Ele é o autor do nosso chamado. Então, vale o que diz a passagem do apóstolo São Paulo: quem se gloria, glorie-se no Senhor, porque a vocação é dom de Deus. Nós recebemos dele como um dom gratuito, não é mérito nosso. Não devemos gloriar-nos da vocação recebida de Deus, e sim gloriar-se sempre no Senhor, porque Ele é o autor do nosso chamado. Existe uma grande diferença entre profissão e vocação. Profissão, por exemplo, exige técnica, eficiência, competência. É o caso de um engenheiro, de um médico, de um advogado. Vocação é a escuta do próprio coração, como a Dani refletiu com a gente. Da profissão, a gente se aposenta. Quando chega aquela certa idade, olha, é hora de parar. A vocação não. A vocação é para toda a vida. A vocação nos preenche. A vocação nos faz inteiros. E Santo Afonso dizia para nós uma máxima que devemos guardar sempre no coração: vocação acertada, vida feliz. Se você encontrou a sua vocação, seja no seio familiar, na igreja, como leigo, comprometido com a sua comunidade, você jovem, como padre, como religioso, religiosa, se você se encontrou, é a sua vocação, vida feliz. Vocação acertada, vida feliz. Irmãos e irmãs, vocação e missão caminham juntas, lado a lado. É impossível conceber a nossa vocação sem a missão que nós temos, que nós somos chamados neste mundo. E o tema da 56ª Semana Vocacional, vivida aqui no Santuário Nacional ao longo desta semana, fala muito sobre esta unidade entre vocação e missão. O tema é: eis-me aqui, envia-me.
a exemplo de Maria, a grande vocacionada do Pai. Quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, o anúncio do Senhor, ela disse para ele: eis-me aqui, envia-me. Maria ouviu, acolheu a vontade do Pai para a sua vida, para gerar no seu corpo o Filho de Deus, e colocou-se a caminho para cantar as maravilhas, as grandezas do nosso Deus. Então, refletindo vocação, refletindo sobre missão, qual é a minha vocação? Meu irmão e minha irmã, peçamos a poderosa intercessão de Maria, nossa mãe, para que ela nos tome pela mão sempre e aponte para nós o caminho da nossa vocação. Vocação acertada, vida feliz. A Maria, nossa mãe, rezemos com fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E com fé, rezemos a oração da unidade, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu irmão e minha irmã, vivamos a nossa vocação com entusiasmo e alegria. Que assim seja.